Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Jonas, capítulo 4. Nós, nessa exposição, exporemos todo o capítulo de Jonas, todo o capítulo 4, se Deus quiser. Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o aliviar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo novamente a bênção do nosso Deus sobre esse tempo de exposição. Oremos. Senhor Deus, mais um domingo, Senhor, mais um santo dia do Senhor em que nós não estamos reunidos, em que nós não ouvimos a santa convocação, em que nós não estamos cultuando o Senhor e usufruindo dos meios de graça. Mais um domingo, Senhor, em que estamos longe de Sião. Deus, tem misericórdia de nós. Tira sobre nós o teu fardo, a tua mão pesada, sobre a tua igreja, que nós consigamos nos reunir tão logo, Senhor, para ouvirmos a tua palavra sendo pregada na presença um do outro e diante de ti, em comunhão com o Senhor e com a tua igreja. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, dia que nós ansiamos ardentemente, que nessas ocasiões de devoção familiar, em que no dia do Senhor nós nos assentamos e ouvimos a exposição da tua palavra, que o Senhor nos abençoe e que agora o Senhor nos abra os olhos para entendermos a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado por esse livro maravilhoso, o livro de Jonas, e nós vimos no capítulo 1 que o caminho de desobediência é um caminho de queda, mas nunca longe da soberania do Senhor. E então no capítulo 2, esse mesmo Jonas que vinha fugindo e desobedecendo do Senhor, é humilhado pelo Senhor, posto na barriga de um grande peixe, e ali um coração humilhado, que reconhece a disciplina do Senhor, busca-o por meio de uma oração e compreende a verdadeira misericórdia do Senhor. No capítulo 3, então, irmãos, nós vimos na última exposição que não há pessoa ou nação que Deus não possa demonstrar sua misericórdia pela pregação da palavra. Hoje, irmãos, nós veremos o coração de Jonas e o coração de Deus sendo totalmente desnudados diante de nós. Veremos claramente quais são as motivações por trás do que Jonas fez até aqui e do que Deus fez até aqui. De forma, irmãos, que o que Deus quer nos ensinar nessa porção da sua palavra é que Deus tem prazer na misericórdia. Se no capítulo 3 nós percebemos que
não há pecado ou pecador que não possa ser alvo da misericórdia de Deus, no sentido de que não há pecado que seja grande demais, que a misericórdia de Deus, ele querendo, não possa alcançar. Agora, nesse capítulo, nós veremos o que estava por trás de tudo isso. Deus tem prazer na misericórdia. Então, irmãos, nós caminharemos dessa forma no capítulo. A primeira parte da narrativa, vai do versículo 1 ao versículo 5, que é o coração de Jonas revelado. A segunda parte, do versículo 6 ao versículo 9, é a tratativa do Senhor com Jonas. E então, a terceira parte, o coração do Senhor revelado, do versículo 10 ao versículo 11. Vejamos então, irmãos, a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3. O texto, irmãos, ele começa com algo assustador. Ele começa, veja, com isso. Isto o quê, irmãos? Isso o quê? O texto está fazendo referência ao que acabou de acontecer no capítulo 3, que foi a nação de Nínive, inimiga do povo de Israel, se arrependeu de seus pecados pela pregação de Jonas. Com isso, Jonas desgostou-se extremamente, o texto diz, e ficou irado. Irmãos, isso nos estarrece pela simples razão de que qualquer ministro do Evangelho, qualquer pregador fiel da palavra de Deus sonha em ver aqueles que são alvo do seu ministério obedecendo ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, voltando-se para Cristo. E eis aqui, irmãos, aqui está Jonas, o profeta com uma cidade de nada menos, mais de 100 mil habitantes, que se converteram sob a sua pregação. E Jonas está desgostoso, extremamente desgostoso e irado. E em seguida, então, irmãos, a narrativa nos deixa claro o que se passa no coração de Jonas. O que é que foi que ele fez? O que é que ele fez até aqui? Se no primeiro capítulo, irmãos, ele não orou, e no segundo capítulo ele orou de maneira humilhada, no quarto capítulo, irmãos, há uma oração que deixa claro que está no coração de Jonas, mas há uma oração de afronta a Deus, uma oração insultando a misericórdia de Deus. Veja o versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardios em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Irmãos, ele começa dizendo a sua oração: foi por causa disso que eu disse, foi por causa disso que eu me apressei para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso e iria perdoar essa nação. O que Jonas está citando aqui, irmãos, é exatamente o texto lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, a narrativa na qual Deus ele se revela a Moisés, mostrando a sua glória. E quando Deus fala, essa é a minha glória, ele apresenta os seus atributos de misericórdia, bondade, benignidade, paciência, justiça e juízo. Jonas está mencionando exatamente, irmãos, essa porção da Escritura Sagrada. E então, queridos, nós temos explicada a insanidade de Jonas em fugir do Senhor. Ele fala claramente, irmãos, é réu confesso, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. O que estava por trás, irmãos, até aqui, da fuga de Jonas como um profeta que deveria pregar, estava fugindo da sua vocação. O que estava por trás aqui, irmãos, era exatamente um desejo de não ver a misericórdia de Deus sendo derramada sobre os seus inimigos. Como quem diz: Senhor, eu fugi para Tarsis porque eu sabia que o Senhor demonstraria misericórdia para eles se arrependerem. E eu não queria que isso acontecesse. Queria que esse povo perverso recebesse juízo do Senhor. Queridos, o nacionalismo e a autojustiça de Jonas cegou a ele. Ele estava cego. O nosso pecado, irmãos, nos faz exatamente isso. O nosso pecado nos faz ver de forma turva até mesmo doutrinas verdadeiras e ortodoxas. Por isso, irmãos, não é apenas uma questão de doutrina correta, mas de coração correto. De coração correto.
Nós vimos, irmãos, a doutrina impecável de Jonas na sua confissão, lá no capítulo 1. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra. Que confissão impecável, teologicamente falando. Mas todas as suas ações e aplicações dessas verdades não foram verdadeiras nem piedosas. A misericórdia de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus o fez não querer pregar o evangelho. Irmãos, isso é um uso terrível e blasfemo da misericórdia de Deus. Isso é insultar a misericórdia dele. Temos de ter cuidado, irmãos, pois até mesmo podemos usar a ortodoxia para a impiedade. Novamente, irmãos, não é simplesmente uma questão de doutrina correta, mas é uma questão de coração correto. Muitos caem na tentação de achar que porque tem a doutrina correta, já são maduros, já têm experiência, já são santificados, mas o conhecimento correto é o primeiro e importante passo para a santificação. Não é a santificação em si mesma. Jonas tinha o conhecimento correto, mas usou até mesmo a ortodoxia para pecar. E para pecar, irmãos, podemos usar a boa doutrina de forma errada. Ou você nunca ouviu a pessoa usando o argumento, porque eu creio na doutrina da eleição, eu não vou pregar o evangelho. Isso é insultar a eleição, como Jonas insultou a misericórdia. Ou então, eu creio na providência de Deus, eu não preciso trabalhar e vou ser preguiçoso e não vou ser diligente tentando trabalhar. Isso é crer de maneira equivocada na doutrina da providência do Senhor. Ou então, eu tenho a experiência de outros que começaram um relacionamento com um ímpio e esse ímpio se converteu. Isso é novamente usar de maneira equivocada a doutrina da misericórdia e da graça de Deus. Todo pecado em uma pessoa, irmãos, que conhece a verdade, ele procura racionalizações para justificativas que falsamente tragam paz àquele coração. Jonas fez isso, irmãos. Jonas fez isso. Ele fugiu, porque Deus era misericordioso. Ele desobedeceu com base em uma doutrina correta. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Você tem feito essas racionalizações? Tem usado a boa doutrina para uma vida de pecado? A autossuspeita, irmãos, e a comunhão dos santos é fundamental para que nós sejamos libertos e salvos dessa armadilha. A autossuspeita, sempre questionando a si mesmo em suas motivações. Ora, tem uma doutrina correta, mas eu estou aplicando ela da forma correta. Eu estou caminhando para o pecado. Isso tem que trazer um alerta. Onde está a doutrina correta aqui? E a comunhão dos santos, um irmão ajudando o outro. Ao perceber que um irmão está usando uma doutrina correta de forma equivocada, chamar-lhe a atenção. E então, irmãos, ele faz um pedido terrível nessa sua insanidade. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você percebe, irmãos? Vocês percebem? Jonas prefere morrer a ver a misericórdia de Deus sendo exaltada. Veremos um pouco mais sobre isso, irmãos, posteriormente. Mas veja, queridos, assim é o nosso coração quando nós preferimos que a nossa vontade seja feita em detrimento da vontade e exaltação do Senhor. Nós nos iramos e preferimos morrer a ver o Senhor exaltado. Mas como assim, pastor? Sim, irmãos, todas as vezes em que na providência do Senhor nós nos iramos contra o que Ele está fazendo, nós estamos preferindo ver a nossa glória, querendo preferir até a morte, a ver que o nome do Senhor seja exaltado naquilo que Ele está fazendo em nós. Na verdade, irmãos, é exatamente essa a origem da ira. E nós nos debruçaremos sobre isso na exposição, na próxima exposição. Então, irmãos, vem o segundo momento da narrativa, o versículo 4 ao versículo 9. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E o texto continua. Nesse segundo momento, irmãos,
depois de Jonas expor e revelar sua ira, o que está no seu coração, Deus vai até Jonas e trata o coração de Jonas. Eu vou repetir, irmãos. Deus vai até Jonas, respondendo a sua oração com uma pergunta: é razoável esta tua ira? O capítulo repete, irmãos, o capítulo 4 repete 3 vezes que Jonas se irou e 3 vezes o que Jonas desejou como consequência de sua indignação: a morte. Jonas, irmãos, parecia um adolescente tolo e mimado, que porque não viu a sua vontade sendo feita, preferia morrer. Mas Deus, irmãos, Deus vai até Jonas e pergunta a razoabilidade da ira dele. Qual a razão ele tinha para essa ira? Por que você está irado, irmão, e Jonas? Por que você está irado, Jonas? Irmãos, o simples fato de Deus ir até Jonas já nos evidencia novamente a misericórdia de Deus. Ora, irmãos, a pregação já havia sido feita. Se Deus, nós vimos isso no capítulo anterior, que Deus não simplesmente queria levar a mensagem, Ele queria tratar Jonas, e isso está ficando claro aqui. Ele já havia pregado o evangelho. O Senhor poderia, de maneira justa, dar a ele o que ele estava pedindo. Ora, ele não quer a morte, pois então eu darei a morte. Mas Deus não faz isso, irmãos. Deus vai até Jonas, mostrando novamente a sua misericórdia para com ele. A pergunta de Deus a Jonas, irmãos, tem o mesmo efeito da tempestade no mar, no capítulo 1. Visa mostrar o que está dentro de Jonas e livrar ele dele mesmo. Irmãos, Deus foi até Jonas com uma pergunta para tirar o que estava ali dentro, para mostrar o que Jonas é, para livrá-lo dele mesmo. Deus continua fazendo o mesmo conosco, irmãos. Deus continua fazendo o mesmo conosco. Ele não nos abandona a nós mesmos, o seu povo. E não se chateie pelos incômodos que isso traz à nossa carne, irmãos. Não, queridos, não se incomodem. Não nos incomodemos com as perguntas prescrutadoras e as aplicações que surgem da palavra de Deus durante as exposições dela. Deus, irmãos, está tratando conosco. Deus está tratando a nós, tanto os pregadores quanto aos ouvintes, perguntando: é razoável esse seu pecado diante da minha palavra? É razoável que você continue caminhando assim, diante do que eu estou ensinando e falando? O Senhor diz. Deus expõe, irmãos, o que há dentro de nós para nos livrar de nós mesmos. Irmão, dói. Isso dói muito, mas é misericórdia de Deus conosco. Ele sendo misericordioso conosco, expondo o que nós somos e livrando-nos de nós mesmos. Do contrário, irmãos, Ele nos entregaria a nós mesmos, as nossas vontades. Mas Ele não faz isso, como Ele não entregou Jonas à morte. Por isso, irmãos, não o desprezemos, não nos fechemos diante da sua palavra. Assim como Ele foi até Jonas para tratá-lo, perguntando: é razoável a tua ira? Ele continua vindo por meio da pregação, por meio das aplicações, perguntando: é razoável esse teu pecado? Porém, irmãos, outra coisa nos chama a atenção também aqui nessa pergunta do Senhor. Jonas estaria irado com a manifestação da misericórdia de Deus. Jonas estava revoltado que uma nação ímpia estava sendo alvo da misericórdia do Senhor. A pergunta de Deus a Jonas, irmãos, à luz do que vem acontecendo no livro, poderia ser entendida assim: Jonas, você tem alguma razão para ficar irado contra a minha manifestação de misericórdia? Você não viu que eu fui misericordioso com você quando você não merecia? Eu fui misericordioso com os marinheiros que sofriam por tua causa e que tenho sido misericordioso com o povo do qual você faz parte, o mesmo povo que não se arrepende de seus pecados, apesar de meus constantes alertas pelos meus profetas. Diz-me, que razão tens para ficar irado com a manifestação de minha misericórdia? Se seu critério para a sua ira for sua suposição de imerecimento, indignidade e juízo,
eis aqui você e seu povo, dignos de meu juízo, e eu ainda estou sendo paciente e misericordioso. Deus expôs, irmãos, Jonas com uma só pergunta, e Deus foi misericordioso com ele, e ele continua sendo misericordioso conosco. Deus não queria apenas, irmãos, ser misericordioso com os ninivitas. Deus queria ser misericordioso também com Jonas. Jonas não queria ser misericordioso com os ninivitas, usurpando de Deus a cadeira de juiz. Ele queria o juízo deles, quando ele mesmo, Jonas, era digno de juízo. Mas Deus não o derramou sobre ele. Jonas, irmãos, parece ter esquecido a lição que ele aprendeu lá na barriga do grande peixe. Lá no versículo 9 do capítulo 2, finalzinho do versículo, ao Senhor pertence a salvação. E esse é o versículo central desse livro, irmãos. Deus ensinou a Jonas: você não tem direito de escolher. Ninguém tem direito de escolher, nem se auto-escolher para a minha misericórdia. A mim pertence a salvação. Eu a dou a quem eu quiser. Por que você está irado com o meu direito divino de conceder a salvação a quem eu quiser? Por isso, crente, como está o nosso coração com aqueles que nos ofendem? Nós queremos o juízo dele, de preferência por nossas mãos, ou estamos dispostos a nos alegrarmos com o arrependimento e a misericórdia de Deus sobre estes, visto que Deus também tem sido misericordioso conosco? Alguns já chegaram a dizer: como assim alguém vive a vida tendo todo errado e se arrepende, e se arrepender e crer em Cristo, Deus o perdoa? Isso não é justo. Não sei se você já ouviu algo do tipo ou pensa algo do tipo. Um coração que pensa dessa forma, irmãos, quer ter a misericórdia por merecimento, mas ela é exatamente algo que é dado imerecidamente, ou melhor, ela não nos dá aquilo que nós merecemos. Tanto aquele que fala isso quanto sobre quem se fala isso são imerecedores da misericórdia. Quer aquele que pecou pouco, quer aquele que pecou muito, quer aquele que pecou com agravantes, quer aquele que pecou com atenuantes. Todos eles pecaram e são dignos do juízo de Deus. São imerecedores da misericórdia de Deus. Não é justo Deus perdoar alguém que tenha salvado, que tenha cometido muitos pecados. Não é simplesmente injusto, não é injusto que ele faça isso. A misericórdia é dele, ele derrama a quem quer. Porque ele perdoa tanto a você, que pensa que pecou pouco, quanto aquele que viveu uma vida de pecado, se arrepende e crê em Cristo. Jonas, irmãos, como eu falei, parece ter esquecido daquela lição: a salvação pertence ao Senhor. E veja, irmãos, algo para aprendermos também nas provações da vida. Se Jonas esqueceu a lição que ele acabara de aprender da provação, ele precisava aprender de novo. Ele acabara de passar por uma provação e esqueceu da lição que ele aprendeu nela. Ele estava novamente zangado porque a salvação pertencia ao Senhor e o Senhor acabou de ensinar isso para ele. Irmãos, isso é exatamente para nos ensinar uma coisa: não se desespere e nem se entristeça quando provações atrás de provações vêm sobre nós. Irmãos, o nosso coração é rápido em esquecer. O nosso coração muitas vezes parece como a areia do mar. Deus nos ensina coisas e logo são apagadas. E logo nós precisamos aprender de novo e passar por toda a disciplina, toda a matéria para aprendermos e crescermos, irmãos. Por isso não veja a provação como falta de bondade da parte de Deus. Veja como fraqueza nossa e da parte de Deus como Pai amoroso, suprindo a nossa fraqueza, sendo paciente e nos ensinando novamente o que nós já deveríamos ter aprendido. E essa foi a primeira tratativa de Deus com Jonas, irmãos. Então a narrativa nos conduz à segunda tratativa. Essa primeira tratativa é apenas o versículo 4. A segunda tratativa, o texto nos apresenta algo interessante. Deus, a partir do versículo 5, especialmente o versículo 6, ele trata com Jonas usando uma planta
né, ele envia uma planta sobre Jonas. Jonas, no versículo 5, ele vai para o oriente da cidade, faz tipo uma cabana, né, uma guarida, para repousar debaixo dela e proteger-se do sol e das intempéries. E aí no versículo 6 até o versículo 8, nos é descrito que Deus faz crescer uma planta que faz sombra sobre Jonas em um dia. No dia seguinte, ele faz com que aquela planta seja consumida. Novamente, irmãos, Deus fazer uma planta crescer de uma hora para outra e uma planta morrer por um verme de uma hora para outra, mostra novamente a soberania de Deus sobre a criação. Como nós vimos no início desse livro, o livro de Jonas nos grita a soberania de Deus em todas as áreas, sobre a criação, sobre as intenções dos homens, sobre as criaturas irracionais, sobre homens ímpios, sobre uma planta. A sua soberania é ampla e atinge todas as coisas. Mas novamente, irmãos, Jonas ira-se ao ver que a planta morreu. E então Deus vai questionar Jonas, irmãos. Veja o versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável essa tua ira por causa da planta? Dessa vez, irmãos, no versículo 4 não houve nenhuma resposta da parte de Jonas, mas dessa vez Jonas é mais audacioso e responde: sim, há razoabilidade para a minha ira. Veja que insanidade. Então, versículo 9b, né, ele respondeu Jonas: é razoável a minha ira até a morte. A essa altura, irmãos, a essa altura do texto nós precisamos parar e meditar em algumas coisas aqui importantes. Primeiro, irmãos, perceba que coisa interessante aqui. Deus nunca escondeu a pecaminosidade do seu povo. Deus, irmãos, está durante todo esse livro de Jonas confrontando o profeta Jonas, confrontando aquele que deveria obedecê-lo como profeta e filho e parte do povo de Israel. E por meio desse confronto do pecado de Jonas, Deus vem nos ensinando o evangelho, irmãos. Deus nunca escondeu a pecaminosidade do seu povo, muito pelo contrário, ele sempre mostrou que esse povo precisa da sua graça e da sua misericórdia. Aliás, irmãos, a revelação especial, a Bíblia, é exatamente para nos mostrar isso. O seu povo, os seus eleitos, necessitam desesperadamente da graça e da misericórdia do Senhor. Isso é importante notar, irmãos, porque alguns vão acusar a Bíblia de ser um livro meramente humano. Ora, tome qualquer livro meramente humano, pegue qualquer livro que narra os feitos dos seus heróis, a sua história, e dificilmente você encontrará tanta exposição de tanta fraqueza no meio daqueles que deveriam ser os heróis. O grande pai dos judeus, Gênesis, não esconde os pecados de Abraão. O rei Davi, o grande rei de Israel, a Escritura não esconde os pecados dele. O profeta do Senhor, o santo profeta do Senhor, a Escritura não esconde o pecado dele. Veja isso, irmãos. Um dos grandes profetas é um grande pecador, um homem iracundo e sem misericórdia. Um instrumento de Deus para pregar misericórdia é desesperadamente necessitado dela. O livro, irmão, de propaganda humana não mostraria tão claramente e tão grande fraqueza dessa forma. Então, vê a segunda coisa aqui, irmãos, nessa lição. Se o coração dos profetas não estão livres do pecado, quanto mais o nosso, irmãos. Aprendemos aqui também, irmãos, que exatamente se o coração do profeta pode ser tomado pelo pecado dessa forma, quanto mais o nosso, irmãos. Irmãos, a Escritura fala o tempo todo, especialmente no Novo Testamento, que os profetas eram homens santos. Santos não apenas no sentido separado, mas eram homens piedosos que buscavam a santificação. Lucas 1:70 faz referência aos profetas como os santos profetas. Atos 3:21, os santos profetas. 2 Pedro 1:21 e 3:2, santos homens que Deus separou. Irmãos, se os santos homens que experimentaram coisas extraordinárias, maravilhosas, pecaram e vacilaram, quanto mais nós, irmãos, podemos fazê-lo. Por isso, queridos, fica-nos sempre a exortação do apóstolo Paulo: aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Nós não podemos baixar a guarda, irmãos.
no autoexame, na vigilância do nosso coração, nos usos dos meios de graça pelos quais Deus expõe o que há em nosso coração. E nisso, irmãos, há aplicações aqui exclusivas aos ministros, a mim. O pecado é sorrateiro, queridos, e os que alertam contra o pecado não estão livres deles. Por isso, irmãos, orem pelo ministro do Evangelho que trabalha por vocês e lhes serve com a palavra. Orem para que o Senhor me livre de um coração dominado pelo pecado e, como dispenseiro da palavra, não cometa as insensatezes que Jonas cometeu. Seja misericordioso com o ministro da palavra e, eu vindo cair, repreenda-me do pecado. Ore, irmãos, o pecado é algo terrível e nós não podemos baixar a guarda. Oremos uns pelos outros, repreendamos e aconselhemos uns aos outros, para que no final Cristo seja glorificado com uma igreja santa e santificada. Se o coração do profeta Jonas não está livre do pecado, irmãos, nenhum de nós estamos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então vem a terceira lição, irmãos, desse segundo momento da narrativa. O pecado da ira é a tratativa de Deus. Um dos grandes pontos, irmãos, nesse capítulo 4 é exatamente a ira de Jonas contra a misericórdia de Deus. Mas esse ponto, irmãos, ele tem uma importância, né? Eu acho que é melhor tratado, até pelo tempo que nós teremos aqui à disposição, de uma forma mais específica. Então, a próxima exposição, nós vamos encerrar o capítulo agora, dessa exposição, mas a próxima será apenas sobre o pecado da ira e a santificação, e a doutrina da santificação, à luz do caso de Jonas. Com isso, então, irmãos, nós chegamos no terceiro momento da narrativa. Veja, por favor, o versículo 10 a 11. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, depois então de Deus expor a tolice do coração de Jonas, claramente, ele expõe o seu próprio coração, o que já era visto, irmãos, em toda a narrativa. O Senhor usa contra Jonas e descreve a sua misericórdia com um exemplo. É um argumento que nós chamamos, irmãos, do menor para o maior. Ele começa com algo pequeno e insignificante, cheio de argumentos que mostrariam para Jonas: você não tem por que estar com essa ira e tão tocado e ressentido por causa da morte de uma planta, para então trazê-lo para o argumento maior: não irei eu ter misericórdia dos seres humanos dessa cidade? Você teve misericórdia de uma planta, o Senhor fala. Não teria eu misericórdia de uma nação? Você não plantou essa planta, você não trabalhou para que ela crescesse. Ela surgiu numa noite, morreu na outra noite, insignificante. Você se ira assim contra a minha providência. Não deveria eu ser misericordioso, Jonas? O Senhor fala. E aqui, irmãos, mais um pecado da nossa sociedade é escancarado nessa questão que o Senhor faz a Jonas. Muitos, irmãos, são mais sensíveis a plantas, baleias no oceano, pets, do que seres humanos. Se contorcem em ver um animal maltratado, mas não é tocado por um ser humano em miséria. Estão dispostos a fazer protesto pelas baleias, pelas tartarugas, pelos golfinhos, do que mover-se para com os seres humanos necessitados ou bebês infectados. Ao ponto de eu ver gente lamentando pelas bactérias que foram soterradas no caso de Brumadinho. É claro, irmãos, é claro que nós temos responsabilidades com a criação, como nós vimos nas exposições de Gênesis. É claro que nós não podemos compactuar, nem concordar e nem fazer maltratos aos animais. Mas o ponto aqui, irmãos, da irracionalidade é Jonas irar-se por uma planta. Mas 120 mil seres humanos, ele não tem misericórdia. E é exatamente isso que está no coração de muitos na nossa sociedade. Condói-se, geme, morre, briga, mata por animais, mas são indiferentes a seres humanos. E por último, irmãos,
aprendemos sobre a relação da misericórdia de Deus e a ignorância dos homens. Queridos, Deus usa essa justificativa para ter sido misericordioso com Nínive. E temos aqui, irmãos, uma grande doutrina. O problema é que muitos têm adulterado e distorcido essa doutrina, irmãos. Pois, por isso nós precisamos explicá-la de uma forma especial aqui, queridos. O Senhor nos ensina, irmãos, que não se trata de que Deus está dando um passe livre, porque Ele fala, não terei eu misericórdia dessa grande nação, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também tem muitos animais. Aí muitos pensam assim, tá vendo? Deus, a ignorância para Deus, Ele olha com muita tranquilidade, né? Se as pessoas morrem em ignorância, se os homens estão ali em ignorância, não tem problema. O que importa é estar fazendo com sinceridade. Não é isso que o texto está nos ensinando, irmãos. Deus não está nos ensinando que Ele tem um passe livre para a ignorância do pecado ou do Evangelho. Aqueles que são ignorantes do seu pecado ou que são ignorantes do Evangelho, então tem passe livre para com o Senhor, para o reino dos céus. Não, irmãos. Isso é exatamente contrário ao Evangelho. Mas o que Ele está nos ensinando aqui, irmãos, é uma relação de agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. É tão certo, irmãos, que a ignorância não é um passe livre para o reino dos céus, que, primeiro, havia sacrifícios por pecados cometidos na ignorância, lá em Levítico 4 e 5, mostrando que não é porque foi cometido na ignorância que não existiu pecado. E se há sacrifício é porque houve um pecado, ainda que cometido na ignorância. E 2, irmãos, se a ignorância fosse um passe livre, por que Deus enviaria um pregador para eles? Ora, se a ignorância é um passe livre, por que não deixá-los na sua ignorância? Então eles seriam recebidos na presença de Deus com misericórdia de qualquer jeito. É o mesmo argumento para alguns com relação a crianças, a índios ou qualquer coisa. O ponto, irmãos, não é que a ignorância do pecado do Evangelho seja um passe livre, mas é a evidência da misericórdia de Deus, não deixando-os na ignorância do juízo e da misericórdia de Deus. Após a ciência do Evangelho, então, irmãos, continuar na obstinação, o pecado é agravado e o juízo é maior. Veja, os homens que não têm ciência do Evangelho, que pecam sem saber que estão pecando, eles vão receber o juízo de Deus. Mas eles têm atenuantes. Eles não são justificados, não são absolvidos, mas têm atenuantes. Depois que o homem sabe do pecado, é orientado no Evangelho, ouve acerca de Cristo e insiste no pecado, há agravantes. Então a ignorância não é um passe livre, mas o que o Senhor está se referindo aqui é a sua misericórdia em ter ido até esse povo e revelado o seu estado. Por isso, irmãos, o Senhor diz que todas as nações que não receberam a pregação do Evangelho, mesmo que pecando em ignorância, não serão absolvidas no juízo. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. O que Deus deixa claro para Jonas, irmãos, é que pela ignorância desse povo, Ele mostrou misericórdia enviando um pregador a eles. Deus já lhe havia ensinado a salvação pertence ao Senhor. Por que Jonas não descansa e não guarda seu coração na misericórdia de Deus? E como nós temos visto em todo esse livro, irmãos, Jonas é um tipo contrastante de Cristo. Enquanto Jonas se ira pela conversão dos pecadores, Cristo, é dito em sua palavra, alegra-se pela conversão destes. É dito que Cristo bebeu a ira de Deus para ver pecadores receberem a sua graça, a graça do arrependimento. Não se alegraria ele com o fruto da sua obra? Aliás, o profeta Isaías fala exatamente isso. Ele se alegra com o fruto da sua obra. Vê homens pecadores se arrependendo. Enquanto a ira de Jonas é pecaminosa, a ira de Cristo é santa contra o pecado. Enquanto Jonas nada entende da misericórdia de Deus, Cristo é a misericórdia encarnada. Enquanto Jonas fugiu da missão, Cristo veio cumpri-la. Jonas foi humilhado por seu pecado. Cristo foi humilhado por obediência por causa do nosso pecado. Jonas foi jogado no interior de um grande peixe por 3 dias. Cristo foi jogado no interior da terra por 3 dias. Jonas foi tirado do interior do grande peixe pelo poder de Deus. Cristo foi tirado do interior da terra, da sepultura, pelo grande poder de Deus. Jonas pregou o evangelho de qualquer jeito.
Cristo pregou zelosamente, com poder e autoridade, até a morte. Jonas detestou a conversão dos pecadores. Cristo tem prazer na conversão de pecadores, porque Deus tem prazer na misericórdia. Todo esse livro, irmãos, nos aponta para o perfeito profeta. Jonas não seria um profeta suficiente para nós, mas Cristo sim é o profeta suficiente para todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. Todos os fracassos de Jonas, irmãos, espelham os nossos fracassos. Os fracassos dele mostram a sua necessidade de misericórdia, do mesmo modo que os nossos fracassos mostram a nossa necessidade da misericórdia do Senhor. Todo esse livro, irmãos, todo esse livro nos aponta tanto para a soberania de Deus em tudo, inclusive na salvação, quanto no seu prazer de demonstrar a sua misericórdia a pecadores arrependidos. Como Matthew Henry diz, a história do livro de Jonas é um grande incentivo aos pobres pecadores poderem esperar que encontrarão misericórdia na gloriosa presença do Senhor. Sim, que Ele está pronto para se justificar ao mostrar misericórdia. E você? Se porventura você ouve a exposição dessa porção da Escritura Sagrada e ainda reluta em se entregar ao Senhor, com medo, com a voz de Satanás sussurrando, você é muito pecador, Deus nunca te perdoaria pelo que você fez. Saiba de uma coisa, por meio do livro do profeta Jonas, Deus está mostrando, se você se arrepende e crê em Cristo, eu tenho prazer em mostrar misericórdia. Eu tenho prazer em derramar minha graça. Não fuja da misericórdia do Senhor. Entregue-se a Cristo, confiando apenas nele. Você, crente, que isso porventura caminhou de maneira pecaminosa, se você continua de maneira obstinada, ai de você se você continuar assim. O pecado é odioso, você tende a odiar o pecado. Mas se você está arrependido, odeia o seu pecado, não fuja do Senhor, como muitos o fazem depois de caminharem na vida pecaminosa, ficam com vergonha de se voltar para o Senhor. Sim, é vergonhoso, é terrível, mas não há um que Deus não possa mostrar misericórdia. Foi o que nós vimos no capítulo 3. Agora, se você, crente, tem caminhado com o coração obstinado, deseja que Deus não demonstre misericórdia para a pessoa X ou pessoa Y, ou grupo X ou grupo Y, ou você mesmo não se deleita com arrependimento de alguém que lhe ofendeu, ouça os alertas que o Senhor faz por meio do profeta Jonas. É razoável essa tua ira? É razoável essa tua amargura? Eu fui misericordioso com você. Quantas vezes você peca contra mim? Quantas vezes, mesmo você sabendo da verdade, você continua caminhando de maneira indevida? E eu estou aqui lhe repreendendo. Por que você não é misericordioso com esse que te ofendeu? Irmãos, o livro de Jonas é fantástico. Rasga o nosso coração e não terminou ainda. Rasgará um pouco mais na próxima exposição, para que nós confiemos apenas na misericórdia do Senhor, que tem prazer em demonstrá-la. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Que o nosso coração se alegre na misericórdia que o Senhor demonstra para conosco. Mas não apenas para conosco, irmão, Senhor, mas que o nosso coração se alegre em o Senhor demonstrar misericórdia para com o nosso irmão. Que o nosso coração se alegre, Senhor, em ver o Senhor demonstrando misericórdia para pecadores que hoje encontram-se fora da Tua igreja. Mas que se o Senhor os alcançar, ainda que tenham tido vidas odiosas na Tua presença, sim, Senhor, odiosas pelo pecado, em eles se arrependendo e crendo em Cristo, o Senhor derrama misericórdia. Por favor, Senhor, que nós nos alegremos naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. Tem misericórdia da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.